primeira historinha é o seguinte. Todo mundo aqui já ouviu falar de mitologia grega? Né? Ou nos livros, ou nos desenhos animados, filmes, aquela coisa toda. Aí tem uma historinha da mitologia grega que diz o seguinte. Havia um deus chamado Cronos, que era filho dos dois deuses que deram origem ao mundo todo, né? Urano e Gaia, né? Que é céu e terra. Então esse filho desses dois deuses, chamado Cronos, quando ele nasceu, os pais dele profetizaram uma coisa para Cronos, mas fizeram essa profecia com base numa ação que o Cronos tinha feito. Assim que o Cronos nasceu, depois que cresceu, ele resolveu casar com a irmã dele, a Reia. Então, quando o Cronos casou com a Reia, os pais, revoltados com a ação do Cronos, disseram o seguinte: lançaram sobre ele uma profecia e disseram o seguinte: você, Cronos, será destronado do seu reino por um dos seus filhos. Foi o que o Cronos fez para impedir que a profecia se concretizasse? Passou a devorar todos os filhos, para só comer literalmente. Passou a devorar todos os filhos que nasceram da união dele com a irmã, com a Reia. Então todo filho que nascia, que a irmã gestava e botava no mundo, ele comia os filhos. Para impedir que o filho que fosse gerado daquela união destronasse, ele acabasse com o reino dele. Só que aí ele não contava com, obviamente, a sabedoria, né, e a esperteza femininas, né, que todas vocês aqui, obviamente, sabem que vocês têm, né? Então, o que foi que a Reia fez? A Reia pegou um dos filhos, o último filho que ela gerou, e na hora que a criança nasceu, ela escondeu. Não deu para ele comer. Ela escondeu, e no lugar do filho, ela deu uma pedra para o Cronos comer. Então ele botou para dentro, engoliu e achou que tinha comido o filho. Só que o filho, o último filho que a Reia gerou, não tinha sido engolido. Como era o nome desse filho? Zeus. Exatamente. E a profecia se concretizou. Foi o que o Zeus fez quando cresceu escondido? Deu uma droga ao pai, Cronos, e essa droga fez com que o Cronos vomitasse todos os filhos que tinham sido engolidos. O Zeus juntou os irmãos engolidos, montou um exército, fez uma guerra, derrotou o pai. E aí o restante da história vocês conhecem que Zeus é o pai dos deuses, aquela coisa toda. Por que eu contei essa historinha? Se vocês pegarem a origem da palavra crônica, vocês vão lá atrás, tem a ver com Cronos. E Cronos, na mitologia grega, tem a ver com tempo. A palavra Cronos significa tempo. E se vocês olharem, o restante de outras palavras que derivam da palavra Cronos ou crônica tem a ver com tempo. Cronômetro, não é verdade? Cronologia, cronograma, tudo tem a ver com tempo. Mas o que é que tem a ver a história do Cronos comer os filhos e o que tem a ver com crônica? Onde é que você quer chegar com essa história toda que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Tem a ver com uma palavrinha só que a gente já disse aqui, que é fundamental na crônica: tempo. A crônica está estreitamente ligada ao conceito de tempo. É um retrato do tempo em que você está vivendo. O cronista, ele nada mais é do que um fotógrafo, do que um registrador do tempo em que ele está inserido, daquilo que ele vive. Esteja o cronista registrando um fato histórico, a queda de um presidente, ou esteja registrando um hábito cultural das pessoas naquele momento, ele está fazendo crônica, ele está registrando um pedaço do tempo. A história do Cronos é o seguinte: o cronista existe para não permitir que o tempo devore as coisas que estão acontecendo. O cronista, como ele registra o mundo, ele impede que o tempo, que invariavelmente vai passar e vai devorar todos nós, a gente vai envelhecer, a gente vai morrer, as coisas vão acabar. Nada é permanente na vida. Tudo vai se acabar. Então, para impedir que as coisas deixem de existir na memória, o cronista registra tudo. O que o Cronos estava fazendo, o deus Cronos, era devorar os filhos para impedir que eles existissem. Pois é exatamente esse tipo de coisa que o cronista faz. Ele faz com que a tarefa do cronista é essa: é impedir que os fatos históricos, que os hábitos das pessoas, que o dia a dia, que o cotidiano, que é a nossa matéria-prima, deixe de existir e caia no esquecimento.
Essa é a tarefa central do cronista.